Fala pessoal, aqui quem fala é o Floriano e hoje vamos começar uma nova série, se é que eu posso dizer isso, para esse canal de programação. E a série se chama Desvendando Frameworks. Qual que é a ideia dessa série? Acho que pelo nome já dá para ter uma ideia, né? E nós vamos passar por diversos frameworks de diversas linguagens, começando por JavaScript. E vamos tentar entender um pouco como ele funciona e recriar eles, é claro, de uma forma mais simples. E assim, as funções principais, recriando isso naquela linguagem e assim entendendo um pouco mais sobre o framework e sobre a linguagem. E hoje vamos começar pelo jQuery, que é um framework JavaScript que foi criado ali no começo do JavaScript para auxiliar os desenvolvedores a programar nessa linguagem. Porque hoje nós vemos diversos frameworks de JavaScript, diversos códigos. E assim, hoje o jQuery se tornou obsoleto, né? Não é mais necessário. Porque o próprio JavaScript já tem diversas funcionalidades que substituem o jQuery. E aí, acho que com esse Desvendando Frameworks, vocês vão começar a entender por que o jQuery não é tão usado. É claro que para sistemas legados, né, ele é muito útil e funciona muito bem até hoje e vai continuar funcionando por um bom tempo. Mas vamos lá, né? Vamos entender um pouco do jQuery. Para quem não sabe o que é jQuery, eu vou mostrar que essa aqui é a página do jQuery. Basicamente, você pode baixar, né? Ou usar um link pro jQuery, que é basicamente esse link aqui. Esse aqui é a versão descomprimida, né? Mas vamos abrir a versão compressed e vamos iniciar um projeto aqui para mostrar para vocês mais ou menos a ideia do jQuery. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter um index.html. Vamos criar aqui um templatezinho básico, um H1, um Olá Mundo. Bem simples aqui mesmo. E aí a gente importa o jQuery aqui. Eu vou pegar, no caso, o link aqui e a gente tem o nosso jQuery. Então importei aqui o jQuery e aí a gente pode criar um novo arquivo, por exemplo, script.js, e aí importar depois jQuery. Nosso script.js. Beleza, a gente tem o arquivo e o script. Então o jQuery, para quem se lembra, né, para quem já usou, é basicamente esse cifrão, né? E aí quando a gente executa o cifrão passando uma função para ele vai executar essa função quando o documento estiver pronto. Então eu posso dar um console, console.log
carregado. Legal? Então, quando a gente abrir, eu vou executar aqui pelo Live Server. E aí, quando a gente executar esse arquivo, vai estar aqui o Olá Mundo, e quando a gente vier aqui inspecionar elemento, vai estar aqui o nosso carregado. Então, é basicamente isso, né? E aí o jQuery, ele tem diversas outras funções que a gente pode, por exemplo, pegar aqui o body, pegar aqui o body do HTML e colocar um CSS nele. E tem várias formas de colocar esse CSS, né? Por exemplo, um background color como gray. E aí, se a gente salvar isso e visualizar, vou dar aqui já recarregou, tá cinza o background. E aí a gente pode também mudar aqui o H1 para ter, por exemplo, color white e cursor como pointer. Então, por exemplo, aqui, quando a gente estiver em cima do Olá Mundo, o cursor vai estar como pointer. E além disso, também tem outras funções. Esse .css já vai retornar para a gente o próprio objeto. Então a gente pode executar dentro dele por exemplo, clique. A gente executa uma função. E a gente passa vírgula aqui e pode executar uma função aqui para ele dar um alert aqui, sei lá, de clicado. Então, aqui quando a gente clicar, vai aparecer um alert clicado. Legal? Então, vamos fazer essas funcionalidades do jQuery no JavaScript para a gente entender um pouco como o jQuery é feito. Vamos lá. Primeiramente, eu vou tirar aqui o nosso import. Na verdade, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o nosso arquivo de jQuery, e vou mudar aqui, ao invés de importar aqui dessa URL, eu vou importar do jQuery. Legal? E aqui a gente começa. Se a gente executar aqui o nosso projeto, vai voltar tudo ao normal e nada vai funcionar, né? Porque aqui vai estar cannot find variable cifrão, né? Então, o jQuery é baseado nessa variável, nessa função, na verdade, que é cifrão. Então, basicamente, a gente pode declarar, sim, uma função com um nome cifrão, como se fosse qualquer outro nome, né? Então, é uma coisa bem
interessante assim do JavaScript. Legal. E aí essa função ela vai receber alguns argumentos, né? Então a gente pode pegar aqui esses 3 pontinhos que é a desestruturação, né? Ele vai pegar todos os parâmetros em um só e converter num array, né? Nesse args. Então esse args vai conter todos os parâmetros dessa nossa função. E aí a gente pode verificar se o args 0, se o primeiro parâmetro dessa função, o tipo dele, né? Então typeof for igual a uma function. Então se for uma função, eu vou querer que ele execute quando carregar a tela, né? Então a gente vem aqui e dá a gente pode declarar uma função aqui com a própria função que ele vai executar, né? Então onloaded function vai ser igual ao próprio argumento. Então pegando aí essa função, a gente pode adicionar isso, adicionar um evento, né, no documento que chama esse aqui, o primeiro, DOM Content Loader, que é quando carregar a tela a gente vai executar essa função. Legal? Então se a gente salvar aqui e visualizar, a gente vai ver aqui que apareceu o carregado. Então a gente já fez isso funcionar. E aí ele está dando outro erro aqui, que undefined is not an object, né? Que na verdade ele não vai retornar nada pra gente se a gente colocar esse body. Então undefined is not an object não contém essa definição CSS. Então para isso a gente pode fazer aqui um else if, se for do tipo for igual a string, a gente pode modificar o retorno aí dessa função, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que se for string ele está selecionando algo, né? Então a gente pode pegar um seletor. Então como é que a gente faz para selecionar? Hoje em dia é bem mais simples, que é simplesmente fazer esse daqui, ó, document.query selector all, ele vai selecionar todos que tem do args 0. Então ele vai trazer pra gente todos os elementos, né? Então ao invés de selector pode ser um element. E a gente vai retornar esse element. Então essa função ela basicamente auxiliou na substituição do jQuery pelo JavaScript puro, né? JavaScript vanilla. Porque ela simples faz a função ali do cifrão, trazendo um argumento ali, um seletor no caso. Então a gente vai retornar isso e quando a gente dá uma olhada aqui no nosso documento já mudou o erro aqui, ó, body.css is not a function. Então ele está retornando alguma coisa, mas não existe a definição de CSS. E para isso é bem simples. Como a gente já tem o elemento aqui, a gente pode adicionar, estender, né, a funcionalidade dele. Então, por exemplo, aqui eu vou criar por fora uma função que vai se chamar, por exemplo, change CSS, que vai receber o elemento e os argumentos também, por exemplo, né?
E aí, com essa função, a gente vai passar aqui, ó. Por exemplo, CSS args, e a gente precisa passar para essa função aqui, change CSS, o element e os argumentos CSArgs. Legal? E como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai simplesmente mudar dependendo dos argumentos, né? Então, se mesma coisa ali de cima, se o tipo dos args 0, vou começar aqui pelo string, né? For igual a string, então a gente quer dizer que ele vai passar o nome e o valor e a propriedade, né? A gente pode desestruturar isso também. Por exemplo, o property e o value. E aí a gente pega dos argumentos. Legal? Na real não tem esses 3 pontinhos aqui. E aí a gente pode dar um element.style e passar a propriedade e o valor. Então a gente vai definir o CSS desse elemento aqui de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, aqui o element.style is not a function. Isso porque a gente está pegando, quando a gente retorna um elemento, a gente retorna o próprio HTML desse elemento, né? A gente não retorna ele no DOM. Então, para fazer isso, a gente precisa mudar um pouco essa questão, né? E aí vai ser um array. Então, ao invés de ser um elemento, pode ser vários, e a gente tem que mudar essa propriedade, né? Então, a gente vai pegar aqui, ao invés de elements, element pode ser elements, então for each elements, não, elements ponto for each element, e aí a gente tem que para cada elemento ele vai fazer ali e setar o estilo disso para element style is not a function. Tá, a gente fez para cada, porém mesmo assim ele continua sendo o próprio HTML, né, que a gente diz. Para resolver isso é simples, né? A gente pega aqui a propriedade é igual ao valor, porque não é uma função, né, igual o jQuery. Então aqui você já viu que já mudou o fundo. E aí tem uma característica do jQuery também, que se a gente buscar só um, então se só tiver um args.length for igual a 1, a gente vai retornar o valor dessa propriedade. Então a gente dá um return no valor dessa propriedade. No caso a gente não precisa colocar
A gente vai ter que retornar o primeiro, né? Porque também vai ser uma lista, né? Então a gente vai retornar o primeiro valor ali dessa propriedade. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é a cor do body, eu posso dar um console.log isso aqui só, para ele retornar só o primeiro body no caso, né? Então se a gente executar isso aqui, body.not access. Então ao invés disso a gente pode pegar simplesmente o style todo, que vai ser pelo window.get computed style, e a gente pega o style do nosso elemento, né? Da element, e aí a gente retorna o elemento, o style, né? Propriedade do estilo. Então, quando a gente e a gente pega o style na verdade, ponto get propriety value dessa nossa propriedade, né? E quando a gente salvar, tá errado aqui, né? Value. E aí a gente retorna fora aqui, né? Porque se retornar dentro, ele vai estar dentro do loop. Então a gente style value, declara aqui em cima e retorna aqui embaixo. E aí, quando a gente salvar, ele vai retornar pra gente o style, né? Aqui no caso, cinza. Legal. Então a gente já fez ele retornar, já fez ele mudar o CSS, e agora a gente vai verificar se é um objeto. Então, beleza. Se ele não for uma string, se caso ele seja do tipo args0 for igual a um objeto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o object ponto o object.entries, e aí ele vai ter o property e o value, e a gente vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Passando aqui.
object.empties.forEach, na verdade, aqui. E aí o objeto, né, que é o args 0. A gente vai ter que desestruturar desse objeto, né? Legal. E aí a gente vai ter funcionando aqui nosso CSS para o objeto, né? Então ele vai estar branco. Quando você estiver por cima vai ser um pointer. E aí o que falta é só a propriedade on, que aí a gente vai fazer da mesma forma com que a gente fez o CSS. Então a gente vai dar um element.on, vai ser igual a uma função, que a gente vai ter o onArgs também. Então a gente pode criar aqui uma função também para o onFunction, que vai receber o elemento e os argumentos. E a gente tem que onArgs ele vai chamar essa função passando o elemento e os argumentos, né? Os onArgs. E aí, na verdade, o único on que a gente tem aqui é o onClick. Então, se os args 0 for igual a click, a gente vai executar a função de onClick do JavaScript. E aí, para executar essa função de click é a mesma coisa. A gente vai aqui no element.add. Na real, a gente tem a collection aqui, né? Então, seus elements. Então, a gente vai pro elements.forEach. Então, para cada um, a gente vai ter um elemento. E aí a gente vai adicionar, então, no element.add event listener, click, e aí o elemento, né, que vai ser o argumento 1. Mas para isso a gente tem que retornar o elemento no CSS, porque ele está retornando indefinido aqui, né? Então, para fazer esse retorno é bem simples, na verdade. A gente só retorna os elementos no final também, assim como chegou, né? Então aí, quando a gente clicar, já vai funcionar a função clicada. Então, para toda a função, a gente vai ter esse return elements aqui. Se, por exemplo, eu quiser adicionar 2, né? Então, onClick ele vai dar alert clicado. E aí depois ele vai dar também onClick outro alert finalizado. Então aí quando a gente clicar, vai dar clicado e depois finalizado. Então é isso que eu queria passar para vocês por hoje. Vocês viram que é bem simples, né? Na verdade, o que a gente usou de JavaScript aqui não era necessário para criar esse framework, mas facilita as coisas e aí deu para entender um pouco como é que funciona
o jQuery. E aí, nos próximos, quem sabe a gente volta um pouco no jQuery para explorar outras funções que ele tem mais interessantes, né? Porque isso é bem básico. Ou explorar um novo framework. Então é isso. Tchau, tchau.